Entrevista Central. Hoje está conosco na Entrevista Central o sociólogo e cientista político Benedito Mariano. Ele já foi ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo e hoje é secretário de Segurança Cidadã do município de Diadema, no ABC Paulista. Professor, agradecemos sua disponibilidade para essa entrevista. Eu que agradeço o convite. O presidente Bolsonaro assinou 4 decretos que flexibilizam o uso e a compra de armas de fogo no país. Eu lhe pergunto, quero fazer uma pergunta bem direta ao senhor, qual a sua avaliação desses novos decretos do presidente? Eu acho que flexibilizar ou ampliar o acesso à arma de fogo não torna o país mais seguro, pelo contrário, torna o país mais inseguro. O Estado não pode passar para o cidadão a responsabilidade pela segurança pública. Segurança pública é responsabilidade do Estado e não do cidadão. E quanto mais armas estiverem circulando no país, a possibilidade dessas armas virarem armas ilegais e irem para o crime é muito grande, porque os governos estaduais e mesmo a União têm muita dificuldade em fiscalizar essas armas legais. O bolsonarismo costuma associar a posse e o porte de armas à paz, à segurança. O senhor pode nos explicar qual a relação entre a posse e o porte de armas e a violência? As pessoas armadas não significa que elas estão seguras. Essas armas podem ser furtadas ou roubadas e vai ampliar o número de armas ilegais. Quem tem que dar segurança à população é o Estado, né? Então, eu não tenho dúvida de que a ampliação de armas no país vai ampliar a violência e não diminuir a violência. A perspectiva, pela pouca falta de fiscalização, é que essas armas legais se tornem, a curto e médio prazo, armas ilegais, ampliando as ações da criminalidade, em especial do crime organizado. E falando pelo lado dos profissionais da segurança pública, os policiais civis, militares, federais, eles também serão mais expostos a uma grande quantidade de armas no mercado, como o senhor mesmo falou, no mercado ilegal, depois que elas possam ser roubadas? Eu sempre defendi, Jonatas, que o governo federal flexibilizasse a fiscalização de armas de fogo com os estados. Eu defendo isso há muito tempo. Porque a Polícia Federal, ela tem dificuldade em fiscalizar as armas ilegais, as empresas privadas de segurança no país inteiro. Eu acho que uma das possibilidades disso não acontecer, e eu ouvi isso de um delegado federal, é que a taxa que a Polícia Federal recebe para fiscalizar as empresas privadas é muito alta e acaba fazendo parte do custeio da instituição, né? De modo que, para ter mais segurança e diminuir a violência, eu acho que, primeiro, flexibilizar a fiscalização com os estados federados e o Distrito Federal e diminuir a circulação de armas de fogo e não ampliá-las. O decreto do presidente Bolsonaro amplia a posse, o porte e a compra também de munição. O senhor sabe quem vai ter condições de comprar essas armas? Uma arma de fogo custa caro, em torno de 4, 5 mil reais. Né? Um cidadão, para ter 4 armas em casa, ele vai gastar 20 mil reais. Então, evidentemente que o cidadão comum, a maioria da população pobre, que sofrem mais violência, não tem condições nenhuma de comprar armas de fogo com esse número que está sendo deliberado. Então, possivelmente, alguns setores da sociedade que vão se armar, aumentando mais trabalho para as forças de segurança pública. Num primeiro momento, havia um decreto que ampliava a posse, mas quem vai fiscalizar se essas armas que o cidadão tem direito a ter em casa, se elas não estão na rua,
sabendo que a fiscalização é falha. A primeira iniciativa que eu acho que o Congresso Nacional deve ter com relação a esses decretos é aprovar uma lei que flexibiliza a fiscalização, para que os Estados Federados e o Distrito Federal tenham poder para fiscalizar armas de fogo. Eu vejo que o senhor insiste nessa proposta de ampliar a fiscalização das armas de fogo. O senhor sabe se existe alguma iniciativa legislativa no Congresso, na Câmara ou no Senado nesse sentido? Nós temos um número gigantesco de empresas privadas de segurança. Já tivemos situações graves envolvendo empresas privadas de segurança. O que eu sei é que cabe à União, à Polícia Federal, a fiscalização dessas empresas. O efetivo que a Polícia Federal tem hoje no Brasil, ela tem muita dificuldade de fiscalizar empresas privadas de segurança. O senhor é secretário de Segurança Cidadã de um grande município do ABC Paulista. O que essa flexibilização de armas pode impactar no seu trabalho? Como secretário de uma cidade que tem mais de 450 mil habitantes, eu vejo com muita preocupação esses decretos e espero que o Congresso Nacional se manifeste. Amplie a ação dos estados, fortalecendo a valorização profissional, trabalhar com inteligência policial e dar recursos à União para os municípios, para que naquilo que é vocação do município, que é prevenção, os municípios possam cada vez mais contribuir com a segurança pública no país.